Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C++. E na aula de hoje nós vamos falar sobre matrizes. Vamos falar sobre arrays multidimensionais. Na aula passada nós falamos sobre vetores, que são os arrays unidimensionais. Então nós vamos entender aí o conceito de matrizes, que são esses vetores aí com mais de uma dimensão. Mais especificamente, os arrays bidimensionais, que são as matrizes. Então eu vou dar uma rápida explicação sobre o assunto aqui no quadro e já nós vamos passar para o computador para verificar esse conceito aí na prática. Bom, as matrizes, os arrays bidimensionais, eles têm a mesma lógica de operação dos arrays unidimensionais, dos vetores. A diferença é que a gente controla mais de uma dimensão, ou a gente tem mais de um índice de controle aí das posições do nosso array. Um array bidimensional a gente pode considerar que ele é um vetor de vetores, ou um array de arrays. Dentro de cada posição do primeiro índice eu tenho um novo array. Vamos entender isso daqui. Eu vou colocar o código aqui para declarar uma matriz, tá? De 3 linhas e 4 colunas. Então vamos lá, vou declarar aqui um array do tipo int. Vou chamar ele aqui de matriz e vou indicar que ele vai ter 3 linhas e 4 colunas. A gente associa o array bidimensional à tabela, que é uma maneira mais fácil da gente entender, ok? Então eu estou criando aqui o primeiro índice, a gente chama ele, nós vamos associar as linhas de uma tabela, eu vou chamar aqui ó, L, o segundo índice, as colunas dessa tabela, eu vou chamar ali de C, ok? Então vamos representar aqui como que isso ficaria graficamente representado, para a gente entender de uma forma simples. Vou mudar a cor aqui, vou pegar o pincel azul e vamos lá. Então olha só, em forma de tabela, eu represento assim essa matriz. Sim, ok. Certo. Então tá aí. Então tá graficamente a nossa tabela, o nosso array bidimensional representado. 3 linhas para o primeiro índice, ok? E 4 colunas para o segundo índice. Então puxando uma setinha aqui, deixa eu fazer de verde. Aqui eu tenho as linhas, ok? Esse índice aqui. E aqui eu tenho as colunas. Vou tirar isso aqui, ó, as colunas, ok? Vou colocar embaixo aqui para ficar mais fácil a gente entender aqui no quadro. Então, colunas. Acho que o verde fica ruim, né? O verde ele é difícil de aparecer aí no vídeo. Não vou usar muito verde não. Então, olha só. Para a primeira dimensão, eu tenho aqui os índices. Deixa eu até apagar esse verde aqui, que eu acho que ele não fica bom no quadro, não. Então, eu tenho os índices aqui, ó, 0, 1 e 2. Ok? Então, aqui, ó, índice 0, tá aqui, primeira linha. Índice 1, segunda linha. Índice 2, terceira linha. Para cada índice da linha, eu tenho mais 4 posições, que são representadas aqui pelo índice, nós estamos chamando da coluna, segunda dimensão. Então vem aqui, ó, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. Então posição, primeira, segunda, terceira, quarta. 4 posições, tamanho 4. Tamanho 3, 3 linhas, tamanho 4, 4 colunas. Quando eu quero adicionar elementos ao nossa matriz, deixa eu apagar esse verde aqui que não está aparecendo nada. Vamos fazer aqui, eu quero adicionar um elemento na posição 0, 0. Como que ficaria esse código? Ficaria assim, ó, matriz índice 0, 0, índice da linha
vou colocar aqui, ó, recebe o valor, valor 5. Ok? Então eu estou dizendo aqui que a posição, linha 0, coluna 0, primeiro índice da linha, 0, está aqui. Segundo índice da coluna, 0, está aqui. Recebe o valor 5. Então vamos adicionar aqui 5 a essa posição. Se eu mudar, eu quero colocar um elemento aqui no índice, deixa eu ver aqui, ó, 1, posição da coluna 2. Vou falar que recebe também o caractere 5. Onde que ele vai adicionar 5 aqui, ó? Matriz, linha de índice 1, essa aqui. Coluna 2, 0, 1, 2. Então agora ele adiciona o valor 5 aqui, nessa posição. Vamos adicionar só mais um aqui para a gente entender isso aqui de forma bem clara. Eu quero aqui, ó, primeiro índice da linha, posição 2, segundo índice da coluna, posição 1. Também vai receber o valor 5. Onde é que isso ficaria? Primeiro índice, linha 2, 0, 1, 2. Segundo índice, coluna 1, 0, 1. Então adicionaria o 5 nesse momento, nessa posição. Então assim fica fácil da gente entender, da gente fazer a associação das dimensões aqui, no caso de um array bidimensional. A gente associar o primeiro índice com linhas, o segundo índice com colunas, fica fácil da gente entender as matrizes, os arrays bidimensionais, tá bom? Vamos ver isso na prática, vamos para o computador e ver como que funciona isso daí, como que a gente pode entender na prática aí as matrizes. Vamos lá? Bora pro computador, logo depois da vinheta. Muito bem, então aqui no computador, vamos lá, vamos praticar, vamos entender o funcionamento aí das matrizes. Então já estou com o Code Blocks aberto, já gravado aqui, já salvo o arquivo da aula 19, prontinho para a gente começar a entender aí o funcionamento das matrizes ou dos arrays multidimensionais. Nós vamos começar a falar então da matriz do nosso array bidimensional. Okay? Aula passada nós trabalhamos aí com array, com os vetores, né, que são os arrays unidimensionais, ok? É aquela estrutura que só tem, a gente pode imaginar que é uma linha dividida em colunas, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre essa estrutura, esse array bidimensional, que seria uma forma da gente entender, da gente imaginar e ficar mais claro, é como se fosse uma tabela, né, formada aí por linhas e colunas. Uma matriz ou um array bidimensional, ele nada mais é do que um array de arrays, um vetor de vetores, certo? Imagina uma tabela de 3 linhas e 4 colunas. Então, por exemplo, a primeira linha, eu tenho ali um array, um vetor com 4 colunas. A segunda linha, um novo vetor com mais 4 colunas. A terceira linha, um novo vetor com mais 4 colunas. Ok? Então, aí fica claro da gente entender essa estrutura aí da matriz, né, o nosso array bidimensional. Então, vamos lá, vamos trabalhar com isso daí. Vamos ver como é que isso funciona. As regras, elas são as mesmas do array unidimensional, do vetor que nós vimos na aula passada. Então, vou declarar um aqui de inteiro, inicialmente. Vou chamar ele de matriz, certo? E vou criar ele aqui com 3 linhas. Se fosse só um vetor, um array unidimensional, eu ia parar aqui, certo? Só que como eu quero criar bidimensional, então eu vou informar uma nova dimensão, ok? De tamanho 4 aqui. Então, para ficar fácil da gente entender, a gente pode relacionar isso aqui com
tabelas. Seria como se eu estivesse criando uma tabela de 3 linhas e 4 colunas. Então, tem até aí na ilustração aí essa tabela. O primeiro índice aqui, primeira dimensão, controla as linhas da nossa tabela. E o segundo índice aqui, a segunda dimensão, controla as colunas de cada linha. Tá bom? Então, declarei essa estrutura aqui. Agora, vamos adicionar alguns valores nessa estrutura. Vamos ver como que a gente faz. Vocês vão ver que é a mesma coisa, praticamente, da aula passada. Olha só. Vou criar aqui a matriz. Vou indicar que eu quero trabalhar com a linha 0, coluna 0. Qual o valor que eu quero adicionar? Já que é inteiro, né? Eu vou adicionar aqui o valor 0. Ok? Para a mesma linha 0, coluna 1. Coluna 1. Eu também quero adicionar... Opa, peraí que eu errei aqui. Eu também quero adicionar o valor 0. Eu quero, para a linha 0, para a primeira linha, né, de índice 0, eu vou adicionar todos os valores 0, tá? Só para ficar fácil a gente entender que hora que imprimir, tá bom? Então, olha aqui, ó, matriz, linha 0, ok? Coluna 2, beleza? Também valor 0. Matriz, linha 0, coluna 3, de índice 3, valor 0. Então, eu preenchi aqui toda a primeira linha da nossa tabela. Ok? O primeiro vetor da nossa estrutura de vetores está preenchido. Ok? Então, olha só. 3 linhas, só trabalhei com uma linha. 4 colunas. 1, 2, 3, 4 colunas. O índice começando em 0, né? Então, de 0 a 3. Vamos para a segunda. Então, vamos lá. Matriz, segunda linha, né? Matriz aqui, ó, segunda linha, que é o índice 1, coluna 0, eu quero adicionar o valor 1. Ok. Matriz, linha 1, coluna 1, eu quero adicionar também o valor 1. Beleza? Matriz, coluna 1, linha de índice 2, também o valor 1. E matriz, coluna 1, aliás, linha de índice 1, né? Coluna de índice 3, que é a quarta coluna, também valor 1. Então, segunda linha da nossa matriz, totalmente preenchida. E vamos aqui à nossa terceira linha, que é o índice 2, né? Vou copiar e colar aqui, para ficar mais rápido. Olha aqui, ó. Só trocar aqui, né? Índice 2, índice 2, índice 2, que é a terceira linha. Lembrando que começa do 0. E eu quero adicionar valores 2 nessa linha inteira. Beleza? Então, de acordo com a nossa ilustração, nós temos esses valores aqui nos campos da nossa matriz. Bom, fiz a adição de valores. Adicionei os valores de forma manual. Ok? Nada automatizado por enquanto. Só para a gente entender. E agora vamos fazer a estrutura aqui para poder imprimir esses valores. Então, vamos lá. Nesse caso, eu vou precisar de um for para cada dimensão. Se eu criar uma matriz aqui, vou colocar um teste aqui, ó, um teste com mais de um, né? Vou colocar aqui 5, 3... 10 e 4. Eu estou criando uma matriz, um array multidimensional com 1, 2, 3, 4 dimensões, certo? Então, para percorrer toda essa matriz, eu precisaria de 1, 2, 3, 4 for, um dentro do outro. Então, nós vamos ver aí como trabalhar com esse for dentro de for, né? O for aninhado, para poder percorrer a nossa matriz, esse vetor bidimensional. Eu vou criar os índices aqui. Vou criar os índices para ficar fácil a nossa relação com a tabela. Vou criar o índice L de linha e C de coluna. Tá bom? Então, primeiro for vai percorrer aí o primeiro índice, que é o índice na nossa relação, né, com tabela, é o índice da linha. Então, linha começando em 0, ok? Lembrando que o índice começa em 0.
Enquanto linha for menor, qual que é o tamanho dessa dimensão? 3. Então, enquanto linha for menor que 3, eu incremento 1 no valor de linha. Então, criei um for que vai percorrer toda essa primeira dimensão, ok? As 3 linhas dessa dimensão. Para cada iteração desse for, eu preciso que ele percorra as colunas. Então, para a primeira iteração aqui com o L valendo 0, ele vai percorrer essas colunas. Próxima iteração com o L valendo 1, ele vai percorrer essas colunas. Próxima iteração com o L valendo 2, ele vai percorrer essas colunas. Então, vamos criar um for aqui. Um for para a nossa estrutura de colunas. Então, olha só. Opa, FOT não, né? Não existe esse comando. Então, índice coluna começando em 0. Lembrando que a nossa estrutura aqui começa em 0, né? O primeiro índice ele é o índice 0. Para o índice coluna, o C começando em 0, enquanto o C for menor que, qual que é o tamanho dessa dimensão? 4. Então, enquanto o C for menor que 4, eu incremento o valor de C em 1. Muito bem. Então, o que eu quero fazer aqui nesse for? Eu quero escrever o valor da coluna, né? O valor contido na coluna atual. Então, Cout matriz bidimensional. Ok? Daqui a pouco a gente completa essa matriz ali. E não, barra N aqui não. Só um espaço, né? Mais um espaço aqui. Ok. Como que eu vou indicar qual posição da matriz eu quero imprimir? O primeiro vai ser a posição de índice 0, 0. O segundo, 0, 1. Terceiro, 0, 2. Quarto, 0, 3. E assim por diante. Então, eu indico aqui, ó, o primeiro índice, L, o índice da linha, e o segundo índice, o C, da coluna. Então, para cada passo aqui desse for, ele vai imprimir primeiro aqui com o L valendo 0, ok? Então, ele vai começar 0 no L, 0 no C, 0 no L, 1 no C, 0 no L, 2 no C, 0 no L, 3 no C. Acabou esse aqui, ele sai e pula para a próxima iteração desse for com L valendo 1. Então, ele entra, L valendo 1, C valendo 0. L valendo 1, C valendo 1. L valendo 1, C valendo 2, L valendo 1, C valendo 3. E assim por diante, até ele acabar as duas iterações. Então, depois que ele executar aquele for, eu vou colocar uma quebra de linha aqui, um barra N, só para ele pular a linha, né? E imprimir aí como se fosse realmente uma tabela. Vamos ver isso? Salvamos ali. Vamos compilar e executar. Olha só, deixa ele acabar de compilar. Tá indo, não deu erro nenhum. Ok, executou o nosso programa. Então, ele imprimiu aqui a nossa matriz. Tá vendo? 3 linhas, 4 colunas. Cada linha com 4 colunas. Tá vendo aqui? Ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1, 1, 1. 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2. Beleza? Então, olha que fácil aí a gente percorrer os itens da nossa matriz, do nosso array multidimensional. Vamos criar uma estrutura for para a gente fazer esse preenchimento? Vamos lá. Vou colocar antes aqui. E essa ideia aqui é a mesma. É o mesmo for que eu usei aqui para percorrer e imprimir os valores. É o for que eu vou usar para adicionar esses valores na nossa matriz. Só que não tem a quebra de linha, né? Aqui não tem quebra de linha e o comando não é o Cout. Eu não quero imprimir nada. Eu quero adicionar valores nessa matriz. Então, eu vou indicar aqui que a matriz no índice L e C, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou adicionando o valor do índice L, do índice linha. Tá vendo? Aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Então, basta eu indicar aqui que eu quero adicionar o valor do índice L. Prontinho. Então, eu criei uma rotina for que faz exatamente
aquele preenchimento ali na nossa matriz. Vamos ver? Compilar e executar. Não pode dar erro nenhum. Beleza? Vai. Ok, exatamente o mesmo resultado. Porém, esses valores agora foram preenchidos pelo for de forma automática, né? Anteriormente eu entrei manualmente com os valores. Tá bom? Beleza. Então, olha que fácil aí, que simples a gente trabalhar com matriz. Ok? Bom, nós podemos adicionar também valores à nossa matriz. Nós podemos adicionar valores pelo teclado. Então, por exemplo, eu quero utilizar essa rotina for aqui, mas ao invés de entrar com os valores de L, eu quero adicionar os valores. Ok? Eu quero inserir pelo teclado valor por valor aqui na nossa matriz. Então, eu vou usar essa mesma estrutura aqui, ó, que nós usamos para poder adicionar. Só que ao invés de falar que essa posição recebe esse valor, eu vou usar o cin, o comando cin associado aqui com a matriz, com aquele índice. Então, eu estou adicionando o valor digitado aqui pelo teclado, lógico que vai ser um valor numérico, né, adicionando nessa posição aqui. Então, para cada iteração, ele vai permitir que eu adicione um valor ali na nossa, na posição da matriz. Então, vamos ver isso, olha só. Primeiro aqui a posição 00, tá? Então, vou colocar um valor aleatório aqui, ó. Vou colocar 9, 8, 7, 6. Ok? Isso para a primeira linha. Então, agora começou na segunda linha, né? Tem 4. Vou adicionar aqui os mesmos valores aqui, ó, 9, 8, 7, 6. Terceira linha, 9, 8, 7, 6. Quando eu der o Enter, ele vai terminar esse for e entrar no próximo for que vai escrever os valores na tela. Então, olha aqui, ó, Enter para a primeira linha, 9876, aqui, ó, 9876, 9876, 9876. Beleza? Quer fazer com valores diferentes aqui para a gente ver? Vamos fazer, sem problema nenhum. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Primeira linha, 5, 6, 7, 8. Segunda linha, 9, 10, 11, 12. Terceira linha, Enter. Tá lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza? Então, olha que fácil aí, hein? Utilizar matrizes aí. Tá bom? Então, tá aí nossa aula onde nós falamos sobre matrizes bidimensionais, arrays bidimensionais, as matrizes aí, tá bom? Então é isso aí, a aula de hoje, o objetivo é que vocês entendam o funcionamento das matrizes, dos arrays bidimensionais, fixem esse conteúdo aí, tá? É bastante simples, e vou lançar um pequeno desafio aqui para vocês. Nós podemos criar um array aqui unidimensional, tá? Do tipo char, tá? Vou chamar ele aqui de palavra e armazenar e indicar um tamanho para ele aqui. Então, quando eu crio esse tipo de vetor, de array unidimensional, cada caractere da palavra vai ficar armazenada em uma posição desse array, desse vetor, desse array unidimensional. Isso aqui, com todo o conteúdo que a gente já aprendeu no curso e mais essa ideia aqui, nós já conseguimos criar um joguinho de forca, tá? A pessoa pode digitar a palavra, você pode selecionar uma palavra, por exemplo, dentro de uma série de outras palavras, tá certo? Você pode criar um array, um vetor, uma matriz de palavras, tá bom? E ou você pode digitar uma palavra, né? Pedir para o seu amigo virar, você digita a palavra, armazena essa palavra aqui nesse vetor e vai oferecendo possibilidade de letra. Então ele digita uma letra, você verifica se essa letra existe nesse vetor. Se existir, ele acertou. Se não existir, você marca lá
ou uma cabeça, ou um corpo, ou um braço, uma perna, ou você dá chances, né, tentativas para ele. Então a gente já consegue, com tudo que a gente viu no curso, já criar aí um joguinho de forca. Então eu deixo aí como desafio para vocês praticarem e relembrarem os assuntos anteriores aí, criar esse joguinho de forca aí pra gente, utilizando esses conceitos aí, tá? Até a aula de hoje, tá bom? Então, desafio lançado aí, vamos ver quem vai conseguir, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui nessa aula. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Dúvidas, sugestões, postem nos comentários ou mandem por e-mail. É isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.